Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. A conversa de hoje é com a advogada Juliana Castejon. Vamos entender um pouco sobre a rotina de um criminalista. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda ao Conversas Aleatórias. Tudo bem, Geandre. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, do meu trabalho, mas também da advocacia criminal, que é uma área muito mais abrangente do que eu sou, né? E parabéns por essa iniciativa de estar abrindo espaço para as pessoas que trabalham e que pensam e que produzem conhecimento, né? Estarem expondo aqui nas redes. Eu ouvi vários dos seus podcasts, achei muito interessante você querer abrir essa oportunidade para as pessoas aqui de Uberaba, que a gente fica se baseando muito em grandes profissionais, né? Acho que em todas as áreas, de nível nacional, que tem muita repercussão, e a gente tem muita coisa interessante aqui na cidade também, que tendo espaço, eu acho que pode ser proveitoso para todo mundo. Fico feliz que você gostou e agradeço também por você disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para conversar conosco. Para a gente começar a conversa, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre o início da carreira como advogada criminalista e o que o criminalista faz. Como que você chegou aí para seguir esse caminho? Eu formei em Direito em 2010, né, no fim do segundo semestre de 2010, e eu sempre quis estar num escritório e advogar e atender as pessoas. E eu não tinha muita clareza de qual área eu ia seguir, porque durante a faculdade eu fiz alguns estágios, fiz estágio num escritório de direito trabalhista, que eu fiquei apaixonada pelo direito do trabalho. Depois eu fiz estágio num escritório no jurídico da Caixa Econômica Federal, que é a área civil, contratos. Também adorava a rotina do escritório. E aí eu sabia que eu queria continuar nessa área de advocacia. E, na verdade, procurando oportunidades para iniciar, né, o Dr. Leucis, que é um grande criminalista aqui de Uberaba, me chamou para ir trabalhar no escritório dele. E eu achei, na época ele falou, porque tem muita coisa de trabalhista, de civil que aparece aqui e que eu não faço. Aí você vai fazendo, são as áreas que você já gosta, que você já tem familiaridade. Só que aí eu fui vendo a advocacia criminal e diversas vezes o Leucis, em tribunais do júri, em conversas, quando a gente trabalhava, falava, não tem mulher advogada criminalista em Uberaba. Não é verdade, viu, gente? Sempre teve, ainda tem, ainda terão muitas, mas ele falava isso. Até que um dia ele falou isso no júri lá e falou olhando para mim. E aí eu falei, não, ele está me desafiando, eu vou fazer isso que ele está dizendo que nenhuma mulher está fazendo. E foi mais ou menos assim, foi uma mistura de uma oportunidade com um desafio e com a familiaridade também, né? Eu gosto muito de pessoas, eu acredito no direito, e eu acredito nas pessoas, eu acredito que o direito de defesa serve para isso, né? Serve para a gente valorizar o ser humano. Então, foi assim que eu comecei a me aproximar e a participar de processos criminais, até que, naturalmente, né, hoje eu sou advogada criminalista. Assim, a grande parte, né, do trabalho do escritório é na área de direito criminal, eu me especializei nisso e é o que eu estudo com profundidade hoje. Sobre a rotina do escritório de um advogado criminalista, talvez dentro da advocacia nós sejamos a especialidade com menos rotina de todas, porque eu posso muitas vezes planejar um dia, hoje eu vou ficar aqui no escritório fazendo minhas petições, estudando, mas aí o meu telefone toca,
tem um caso de um flagrante na delegacia nesse momento que precisa de acompanhamento e eu preciso ter disponibilidade para estar lá e acompanhar, né? Se eu não tiver essa disponibilidade, eu não vou ter esse trabalho. Ou eu vou chamar um colega para dividir o trabalho comigo, para fazer uma parte, mas a gente tem que ser muito organizado para ter tempo disponível para os imprevistos e para essas chamadas urgentes. Mas também existe uma agenda que a gente não pode deixar de lado, porque nós temos prazos para cumprir, que eles são fundamentais na vida de todo advogado. Então, todos os dias eu tenho que conferir o diário oficial, se algum processo meu teve andamento que depende de manifestação minha, agendar essa manifestação, cumprir essas manifestações antes do último dia do prazo, exatamente para ter tempo livre, né? Porque se eu estiver em cima da hora, eu não vou conseguir atender uma chamada urgente. A gente tem audiências que são designadas de acordo com a agenda do juiz e que a gente tem que sempre ser muito rigoroso, não atrasar, estudar muito antes da audiência, né? Antes não quer dizer que seja na véspera, mas para chegar em todas as audiências, às vezes de processos muito extensos, processos que podem ter 10, 15 volumes, podem ter 10 mil páginas num processo e a gente tem que ter uma leitura muito aprofundada de tudo que está ali, de toda a prova que a acusação já juntou para acompanhar as audiências. Eu faço um procedimento específico dentro da advocacia criminal que chama Tribunal do Júri, que é um procedimento que julga crimes contra a vida. Então, homicídio, infanticídio, aborto, instigação ao suicídio. Esse procedimento é um procedimento que tem uma fase processual, mas tem o grande dia do Tribunal do Júri, né? Que é um julgamento todo oral. Então, tem um salão especial dentro do fórum. O julgamento é presidido pelo juiz togado, que a gente fala, aquele juiz concursado de carreira, mas o resultado, né, o condena ou absolve, é feito por 7 pessoas do povo. Então, a gente se reúne nesse salão, sorteia as pessoas, a acusação faz a explanação da acusação oralmente, em 1h30 de fala, então você pensa, é uma fala bem extensa. Depois a defesa também defende mais 1h30. Depois ainda tem a réplica e a tréplica, e quando tem mais de um acusado, esse tempo ainda pode se estender. Então é um procedimento que às vezes dura um dia inteiro, ele precisa também de uma dedicação muito específica, de um estudo aprofundado do processo, de conversas muito aprofundadas e muito sigilosa, não é sigilosa a palavra, mas assim, a gente entra muito na intimidade do cliente, na história da vida dele, para a gente compreender como que ele está naquela situação, né? Se ele está sendo acusado injustamente ou se ele está sendo acusado por um crime que ele cometeu ou em legítima defesa, ou no calor da emoção, ou por qualquer motivo que seja, a gente precisa compreender as razões dessa pessoa em profundidade para conseguir fazer a melhor defesa. E também tem procedimentos, quando a gente tem alguns julgamentos no Tribunal de Justiça, né, na segunda instância, ou no STJ, no STF, que são em Brasília, a gente também tem alguns procedimentos que a gente tem que se deslocar até lá para conversar diretamente com os desembargadores, né, os juízes da segunda instância, para explicitar para ele a defesa que a gente está fazendo e as circunstâncias do processo e ter um julgamento melhor. Então, a gente tem uma rotina muito diversificada, vários procedimentos específicos dentro de cada caso, que a gente precisa ser muito versátil. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter, eu quero dizer, de estudar, né? Talvez a gente se aprofunde mais nisso, porque ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu pronto. O que a gente faz é fruto de muito estudo. Mas eu tenho que estudar oratória, eu tenho que estudar como me comportar numa reunião com o desembargador, numa audiência, numa entrevista com o meu cliente que está preso dentro da penitenciária, numa conversa com o delegado.
Então, são vários procedimentos que demandam técnicas específicas e dedicações diferentes dentro do processo. E tem que sentar e fazer uma petição boa também, né? Que essa vai a marca, fica lá registrada no papel e ela também coloca muito do nosso trabalho. Nossa, assim, é muita coisa e bem movimentada a agenda, né? E você comentou sobre fazer a defesa. Para gente que é leigo, o criminalista, ele exclusivamente defende ou ele faz acusações também? Não, o advogado criminalista, ele não atua unicamente na defesa. Ele também pode atuar, em alguns casos, na acusação. Então, para eu dividir aqui, né, resumidamente, assim, existem ações que são obrigatoriamente de titularidade do Ministério Público. Então, quando tem um homicídio, um roubo, um estelionato, o Ministério Público toma conhecimento, tem a investigação na delegacia de polícia e ele é o titular dessa ação penal, ele oferece a ação penal. Nesses crimes, a vítima ou os representantes da vítima, quando a vítima morreu ou quando ela é incapaz, pode contratar um advogado para ser assistente do Ministério Público. E é um trabalho muito interessante, que traz resultados muito bacanas também para essas pessoas, né, para a vítima ou para os sucessores da vítima. Mas também existem alguns delitos, como, por exemplo, os crimes de injúria, de difamação, crimes contra a honra e mais alguns outros, em que eles só são processados se a vítima tiver a iniciativa da ação penal. Aí a vítima é obrigada a contratar um advogado, a gente espera que ele seja especialista, né, criminalista, para oferecer essa ação penal e proteger os direitos da vítima. Então, a gente também atua pelas vítimas nessas situações. E essa escolha de qual linha você vai seguir, em qual área você vai atuar, ela é feita após a graduação ou durante a graduação você já escolhe e muda um pouco as disciplinas que são estudadas, ou não? Todo bacharel em Direito, ele sai formado para atuar em qualquer área e depois que ele vai escolher que linha que ele segue? Não, todo bacharel em Direito, ele pode atuar em qualquer área. A gente, quando presta o exame de ordem, né, a famosa prova da OAB, a gente escolhe uma disciplina específica para fazer a segunda fase. Então, tem a primeira fase, que são 80 questões de todas as matérias, porque você tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo de todo o direito. E aí tem uma segunda prova dissertativa que você pode escolher a sua disciplina. Mesmo essa escolha, ela não determina que você tem que seguir essa área depois. Então, eu passei na prova da OAB fazendo a segunda fase em Direito do Trabalho. Né? Pouca gente sabe disso, né? Porque hoje eu dou aula em preparatório para a OAB para a área de penal. Mas eu saio com a habilitação para atuar em qualquer área. E aí, a gente vai se especializando depois, tem cursos de prática da advocacia específico, existem pós-graduações e existe a prática também do dia a dia do escritório, que é o que torna você um especialista, torna você um aprofundado em áreas específicas. Juliana, e de onde que surgiu o rótulo de que advogado criminalista só defende bandido, é defensor de bandido? Existe um estigma sobre o bandido na nossa sociedade, primeiro, né? O direito penal, ele é seletivo, existem características que predispõem todas as pessoas ao julgamento de que tais pessoas são bandidos. E a partir daí eu acredito que vem esse estigma de que o direito penal, ele protege essas pessoas. Então, se a gente pegar hoje nos tribunais o maior número de ações penais em curso, o maior número de condenações, eles estão atrelados a alguns crimes específicos, ao tráfico de drogas, ao roubo, né, a crimes patrimoniais. Então, aí você pensa, quem que é traficante de drogas? Você nunca pensa naquele
helicóptero que foi preso em Belo Horizonte carregando toneladas de cocaína. Você não pensa nos carros, eu ia falar até uma marca aqui, mas eu não vou falar marca de carro, não. Você não pensa em carros luxuosos, maravilhosos, lindos, que transportam a droga nas nossas fronteiras, né? Aqui na nossa região de Uberaba, é uma região de rota de tráfico, então quando fazem apreensões muito grandes, são carros, são caminhões, até avião já foi apreendido aqui, transportando droga. Mas quando você fala de tráfico de drogas, não são essas imagens que vêm na sua cabeça, né? Ela vem um estigma. O pessoal lembra do morro, da favela e o traficante lá em cima do morro, né? Do traficante de chinelo, de bermuda, sem camisa, né? Tem um estereótipo específico. Normalmente você pensa que ele é negro, você pensa que ele é com essas características assim. No roubo, a mesma coisa. Isso é visível já. Quando a gente pega matéria de jornal, já fizeram isso várias vezes, né? A matéria de um jovem branco apreendido com droga. O título é esse: jovem branco apreendido com porções de droga. E um negro que foi preso transportando droga, bandido, traficante preso no bairro tal. Então, a gente cola muito esse estigma. E isso nos protege, né? O tal do cidadão de bem é o contrário do estigma do bandido. Eu sou cidadão de bem, né? Eu pago os meus impostos, eu trabalho e tudo mais. Então, não importa o que eu faça, no momento em que eu cometer algum delito, eu tenho antes de mim o fato de eu ser cidadão de bem. Enquanto algumas pessoas têm antes de si um rótulo de ter estereótipo de bandido. Até eu acho que essa minha resposta, ela puxa muito para outros caminhos, né? Mas eu acredito realmente nisso. Eu acredito que realmente esse estigma, ele nos empobrece muito, sabe? Na nossa discussão, na forma como a gente vê as pessoas e vê o acesso à justiça. Aí o advogado ficou com essa pecha, né, de advogado de bandido, como se alguém nunca tivesse cometido, existe alguém entre nós humanos que nunca cometeu nenhum erro. Tudo bem, você tem alguns crimes que você sabe que você nunca vai cometer, né? Nunca quero roubar uma pessoa, nunca quero cometer um estupro, nunca quero... Tem uma série de crimes, mas você não sabe se um dia, numa fatalidade, você não vai estar envolvido numa situação que pode ser compreendida dessa forma. Juliana, já aconteceu, ou não necessariamente com você, mas algum caso em que você é chamada na delegacia e aí quando você analisa o caso, pega o caso, você se depara com uma situação indefensável. Você fala, olha, eu não encaro isso daqui, não tenho o que fazer, nem utilizando todos os caminhos legais, não tenho o que fazer. Olha, Jeane, essa pergunta é muito interessante. Todas as pessoas têm direito de defesa, né? E todo o processo criminal em todos os países democráticos, em todas as civilizações, né? Eles precisam da defesa. Então, por mais bárbaro que seja, por mais provas que existam, é inafastável o direito de defesa. Bom, o profissional, ele pode sim não querer defender determinadas pessoas, determinadas situações. Então, pode ter um advogado criminalista que fala: não, eu não quero fazer nenhuma defesa de estupro, porque eu acho que esse crime não pode. Mas essa pessoa sempre vai precisar ser defendida. E o profissional que se restringe, ele tem que pensar por que ele se restringe, né? Pode ser uma questão de foro íntimo mesmo, ele tem esse direito, mas ele não pode, em nenhum momento, pré-julgar o caso, né? Ele não pode pré-julgar. E a gente precisa, eu falo que a advocacia, ela é uma via de mão dupla, né? A confiança sempre, e na advocacia ela é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que o meu cliente precisa confiar em mim, eu também preciso confiar nele.
E se esse laço for quebrado por alguma situação, o advogado ele vai querer, né, se retirar ou vai poder se retirar do processo, contando que não seja por um pré-julgamento do caso. E também tem a outra situação, né? O nosso Estatuto de Ética, ele fala isso claramente. Eu estar envolvida numa defesa não quer dizer que eu aprovo o que está acontecendo ali. Não quer dizer que eu fiz um julgamento de valor anterior que valida aquela conduta ou aquele resultado. Eu, pessoalmente, para te falar, assim, não me deparei com essa situação na minha vida, de ter tido contato com um caso, né, em que eu, por mais que eu possa reprovar a conduta e o fato em si, que eu tenha acreditado que eu não poderia trabalhar nessa situação. Eu nunca me deparei com isso. No início você comentou que o seu desafio, que você entrou na parte de criminal por conta de um desafio e você se sentiu desafiada na realidade pelo Leucis, quando ele comentou que em Uberaba não existiam mulheres atuando nessa área. Por ser mulher, em Uberaba, uma cidade cheia de preconceitos que a gente conhece, você sofreu muito preconceito para ingressar? Eu acho, Giandre, que o preconceito ele tem várias faces e ele se manifesta de diversas formas. Então, eu nunca sofri um preconceito no sentido disso ter impactado no meu trabalho. Por exemplo, de eu estar numa delegacia e ser impedida de fazer algum procedimento porque eu sou mulher, ou de eu achar que o delegado ou que o policial está me tratando diferente porque eu sou mulher. Esse preconceito eu não tive, nem na delegacia, nem nos fóruns, nem no relacionamento com os juízes, com os colegas, com os clientes. Mas existem várias formas de preconceito. Uma delas é uma coisa que já aconteceu muitas vezes, e aí eu acho que eu eduquei um pouquinho os meus colegas e tal, que é de dizer assim, até mistura um pouco com isso do desafio que o Lúcio falou, né? Porque você é a única mulher que vem aqui. Você é a única mulher que está no tribunal do júri, você é a única mulher que vai na delegacia, você é a única mulher... Bom, primeiro que eu não sou, existem outras colegas, existem outras advogadas também fazendo esse trabalho. E segundo que às vezes me soa que estão dizendo assim que esse não é o meu lugar, entendeu? Mas por que você está aqui então? Então, esse tipo de preconceito, que é um preconceito meio velado, assim, que talvez a pessoa que está falando nem percebe, né? Muitos colegas, quando eu chamei a atenção, falaram, não, mas a gente não estava falando nesse sentido. Eu falei, tá falando nesse sentido sim, então agora você muda a sua fala. Porque é uma forma de querer criar territórios e que não cabe mais, não cabe. Existem outros preconceitos que a mulher está no mercado de trabalho e sempre vê, né? Se você olhar a qualificação de uma mulher num cargo X, normalmente a qualificação da mulher tem que ser muito superior à do homem para estar no mesmo cargo, né? A gente é cobrada numa profundidade muito maior, assim, de dedicação, de resultado. Então, são algumas formas de preconceito que com certeza eu percebo. E para aquele ouvinte que hoje está ali terminando o ensino médio e pode ser que ele esteja perdido sem saber o que vai fazer e pode ser que ele esteja um pouco balançado pela carreira do direito. O que você falaria para eles? Olha, eu falaria para quem vai ingressar na carreira do direito que se encante pelas pessoas, pelas histórias das pessoas, né, pelos valores que as pessoas têm dentro de si, na sua vida, pelos valores que elas colocam em todas as ações delas, porque esse é o material do trabalho de qualquer profissional do direito. Estuda muito, estuda tudo, estuda direito, estuda jurisprudência, leia livros de literatura, leia filosofia, porque as relações humanas, né, o direito trata das relações humanas, e as relações são muito diversas e encantadoras, assim.
se desenvolvem de formas muito específicas. Isso é o nosso objeto de trabalho e é muito enriquecedor. Eu acho que trabalhar no direito, a gente aprende todos os dias, inclusive coisas que a gente leva para a nossa vida pessoal. Então, acho uma carreira apaixonante. Com certeza, quem quiser se enveredar pelo direito, faça isso com dedicação. Muito bom. Com essa mensagem, a gente encerra aqui mais uma conversa aleatória. Juliana, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu deixo o canal aberto para você voltar sempre que você quiser, tá? A gente está aqui disponível para divulgar um pouco sobre a sua atividade, sobre o seu trabalho e sobre as suas ideias. Muito obrigada, Jeandre. Adorei essa conversa. Eu estou super à disposição da gente falar mais sobre mais temas, sobre mais assuntos. Quero te agradecer muito o espaço, me colocar também à disposição e falar para quem quiser me seguir no Instagram, Juliana Castejon, no site julianaalvescastejon.com, tem conteúdo lá para as pessoas. E quem gostou, pode me mandar uma mensagenzinha que eu vou ficar feliz em saber também. Legal, então vai lá no Instagram, você que está ouvindo a gente agora, @JulianaCastejon, e manda um direct para ela. Juliana, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Jeandre. Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, @FaleComGeandre. Vai lá!